Dando seguimento aqui, nós vamos ter agora a apresentação de Cleudo Melo Araújo, os pressupostos fundamentais da teoria das formas de Platão, presente nos diálogos Fédon e A República. Cleudo ele é licenciado em matemática pela Universidade Federal de Sergipe, advogado com especialização em direito público pela Faculdade Guanambi, especialização em estatística e avaliação educacional pela Universidade Federal. É Juiz de Fora, Cleudo? Isso. Isso, de Juiz de Fora. Especialização em gestão escolar e direito educacional pela FAVENE. E atualmente ele é mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, nosso colega aqui de grupo de pesquisa do VivaVox. Cleudo, você pode começar quando estiver faltando uns 5 minutos, eu mando aqui uma mensagem avisando, viu? Beleza. A palavra é sua. Obrigado, Joelson. Gente, boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes. Como o Vilmar já falou também, Joelson já falou, quando o Vilmar fala, né, de áudio, não tem o que a gente falar, o que é que sobra lá pra gente. Então, agradeço ao professor Aldo também pela oportunidade, mais uma vez, de estar nesse seminário do VivaVox. Acho que já é o terceiro que eu estou participando, então é muito prazeroso que a gente sai com uma bagagem maior do que a que a gente traz para vocês, né? Então, um papel muito honrado para a gente fazer parte disso. Então, eu agradeço pelo espaço. E agradeço a todos também por estarem presentes também. Então, só para situar vocês, antes de iniciar a minha fala, a minha pesquisa gira em torno da construção do conhecimento matemático, segundo o pensamento de Platão, né? Mais especificamente na sua teoria das formas, e mais especificamente ainda no diálogo A República, e fazendo também alguma conversa com outros diálogos também importantes que retomam algumas estruturas fundamentais dessa teoria, que é o Meno também e o Fédon. Especificamente para essa fala que eu trouxe durante as minhas pesquisas, né, que eu encontrei, eu vou tratar especificamente do diálogo Fédon e da República. Então, começando, o diálogo Fédon, ele retrata o último dia de vida de Sócrates na prisão. O tema predominante desse diálogo, né, é a relação entre a vida e a morte. Nessa obra específica, Sócrates ele argumenta que a alma é imortal, não sendo a morte outra coisa que a simples separação do corpo em relação à alma. E a alma, por sua vez, né, sobrevive isolada em si mesma, enquanto o corpo, estando isolado em si mesmo, seria decomposto. A metafísica que está envolvida nesse diálogo Fédon, ela estabelece vínculos entre a teoria das ideias e a doutrina também platônica da imortalidade da alma. Em que sentido? De um lado, essa recordação das ideias, né, ao percebermos as coisas sensíveis, provaria a existência da alma antes do nascimento. E, de outro lado, a imortalidade da alma garantiria também a possibilidade de conhecimento dessas ideias, o qual é constantemente atualizado pelo que chama da teoria da reminiscência, né, da anamnese. A primeira aparição dessa teoria das ideias no Fédon, ela se dá em meio a uma argumentação de Sócrates sobre a morte. De que ponto? Sócrates, né, de início, em um trecho, ele apresenta argumentos contra a prática do suicídio, sob a alegação de que o nosso corpo seria uma prisão para a alma. E dessa prisão não seria permitido que a gente saísse somente com a permissão dos deuses, no caso, né? Em outra passagem, mais adiante, Sócrates já dá um contraponto. E ele argumenta que, apesar dessa proibição religiosa do suicídio, no que diz respeito ao que ele diz, abre aspas, aqui nas palavras dele, se dedica à filosofia no sentido correto do termo, sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e em estar morto. Seria referência ao filósofo. Então, essa preparação para a morte, empreendida pelo filósofo, nada mais é do que afastar-se, tanto quanto possível, dos prazeres e sensações do corpo. Aí ele exemplifica como o amor, o sexo e a aparência física, né? Por exemplo. O argumento de Sócrates, desenvolvido na sequência, é de que o corpo seria um entrave para a aquisição da sabedoria, e que, assim como na argumentação anterior, o filósofo teria que se afastar, tanto quanto pudesse, desse último, também no que diz respeito à busca pelo conhecimento. Nesse sentido, para ter acesso ao verdadeiro saber, se faz necessário o afastamento da percepção sensível, o que seria um prenúncio da teoria das ideias, que seria o nosso objeto do tal saber. Ainda nessa passagem do Fédon, Sócrates ele argumenta que a percepção sensível
não pode nos conduzir ao conhecimento da realidade. A alma, se deseja alcançar esse conhecimento verdadeiro da realidade, ela deveria servir-se apenas da própria capacidade de raciocínio. Ao final dessa passagem no diálogo, fica claro que Sócrates está se referindo ao esforço do filósofo que procura, pelo uso do puro raciocínio, alcançar o conhecimento da realidade, que seria, no caso, as ideias. Como a gente pode ver em um desenvolvimento específico do Phaedon, que eu trago aqui para vocês. Abre aspas, né? Nas palavras de Sócrates. Mas então, é porque os apreendemos, nesse caso ele está se referindo ao justo em si, ao belo em si e ao bom em si, por qualquer outro sentimento que não aqueles que o corpo é instrumento, segue Sócrates. E então, por intermédio do corpo, e o que nelas há de mais verdadeiro poderá ser observado, ou, quem sabe, se pelo contrário, aquele dentre nós que se tiver o mais cuidadosamente, no mais alto ponto, preparado para pensar em si mesma cada uma dessas entidades, que considera e toma por objeto, quem sabe se não é esse quem mais deve aproximar-se do conhecimento de cada uma delas. Então, ele traz nessa passagem a necessidade de se afastar-se um pouco do sensível e procurar a verdade, o verdadeiro conhecimento através do puro raciocínio. Em muitas passagens de seus textos, ao se referir às ideias, Platão não emprega as palavras ideia e forma. Ele apenas emprega a expressão em si, como nesse caso que foi citado em uma passagem do Phaedon, em que o filósofo se refere ao justo em si, que no caso seria a ideia de justiça. Sócrates menciona as ideias aqui exatamente como essa realidade em si mesma, que não pode ser alcançada pela percepção sensível. Por um lado, na medida em que Sócrates descreve as ideias como apreensíveis apenas pelo pensamento, ele enfatiza o aspecto epistemológico da teoria. Por outro lado, na medida em que ele descreve as ideias como realidades que são em si mesmas e por si mesmas, ele já dá ênfase a um aspecto mais ontológico da mesma teoria. Mas aí vem o questionamento, mas se as ideias não são apreensíveis por nenhum dos nossos órgãos de sentido, como então a gente alcança o saber da existência dessa ideia? E outro questionamento que poderia ser levantado seria de que forma o nosso pensamento pode aprender essas ideias. Então, a resposta a essa questão sobre o conhecimento das ideias é dada, nas palavras de Sócrates, pelo argumento da reminiscência, desenvolvido um pouco adiante nesse mesmo diálogo, cujo ponto de apoio seria a tese de que o nosso conhecimento de tais realidades é apenas recordação daquilo que a nossa alma imortal contemplou antes do nascimento, né? Especificamente no trecho, eu trago aqui, abre aspas para as palavras de Sócrates, Platão, né? O ponto de partida da recordação, em todos esses casos, é, algumas vezes, um semelhante, outras vezes também um dessemelhante. Fecha aspas. Então, o papel da percepção sensível, assim, seria o de evocar a recordação do conhecimento das ideias, que já possuímos antes mesmo do nosso nascimento, e que esquecemos ao nascer. Ou seja, quando nossa alma encarnou em nosso atual corpo, a gente esqueceria dessas ideias e o processo de rememoração é que nos traria de volta essa lembrança. Então, o conhecimento das ideias seria, nesse sentido, uma recordação. Portanto, Sócrates ele não despreza nossa percepção sensível no processo de recordação das ideias. Ao contrário, o exercício do pensamento só é possível a partir da percepção de características presentes nas coisas sensíveis. Características essas que se relacionam às ideias que são recordadas. Partindo da percepção dessas características comuns na multiplicidade das coisas que são sensíveis, até alcançar pela reminiscência, né, pela lembrança, a ideia que seria única e universal. Então, nesse ponto específico do Phaedon, a estrutura nos remete ao princípio do um sobre o múltiplo. Já pode também ser identificada nessas entrelinhas. Ou seja, seria a afirmação de uma ideia una e universal que explicaria a presença de uma característica em uma multiplicidade de coisas sensíveis particulares. Então, a conclusão do argumento da reminiscência no Phaedon é que a gente conhece as ideias antes do nascimento e que, ao nascer, a gente esqueceria essas ideias contempladas. Entretanto, aí vem o questionamento,
por que características presentes nas coisas sensíveis evocariam essa recordação das ideias. Nesse sentido, haveria uma relação entre as ideias e as coisas sensíveis. E essa relação independe tanto do nosso conhecimento das ideias, quanto da nossa percepção sobre as coisas sensíveis. Então, assim, o argumento epistemológico da reminiscência estaria assentado no argumento ontológico que explica a relação entre as ideias e as coisas sensíveis. É o que se chama da hipótese da participação. O que caracteriza ontologicamente as coisas sensíveis, portanto, seria seu caráter múltiplo, ou seja, elas expressam múltiplas características, e também mutável, que contrastaria com o caráter uno e imutável das ideias. Nesse ponto, eu trago outro trecho do Phaedon, que Sócrates diz o seguinte, abre aspas, ou acaso, cada uma dessas realidades verdadeiras, cuja forma é uma em si e por si, não se comporta sempre do mesmo modo em sua imutabilidade, sem admitir jamais, em nenhuma parte e em coisa alguma, a menor alteração. E segue Sócrates no diálogo. E, de outra parte, que dizer dos múltiplos objetos, como ele exemplifica, homens, cavalos, vestimentas, ou quaisquer outros do mesmo gênero, e que são ou iguais ou belos, são sempre os mesmos ou opostos às essências pelo fato de nunca estarem no mesmo estado, nem em relação a si, nem em relação aos outros. Nesse trecho, então, fecha aspas, ele mostra o caráter imutável das ideias e, em contraponto, o caráter mutável das coisas sensíveis. Então, nessa passagem do Phaedon, Sócrates descreve a natureza das ideias como a essência em si, como que mantém sempre a mesma identidade. Nesse sentido, cada ideia, né, seria uma unidade real e autoidêntica em si mesma e por si mesma. Essa característica seria de fundamental importância, pois ela contrasta com a multiplicidade das coisas sensíveis, as quais não são nem em si mesma e nem por si mesmas, mas cuja realidade, forma de realidade no caso, seria derivada das próprias ideias, o que nesse sentido já nos remonta novamente para a hipótese da participação entre as coisas sensíveis e as ideias. No exemplo que Sócrates traz, ele fala de um homem ou um cavalo que seriam belos, e denominado de belo por participar da ideia de beleza. Então, essa identidade entre coisas sensíveis e ideia, através de um nome comum, também já nos remonta a outro princípio que seria fundamental dentro da teoria de Platão, seria o princípio da homonímia. Isto é, as coisas sensíveis, elas expressam as características da ideia através dos seus nomes iguais. Por isso, a ideia do princípio da homonímia. As coisas seriam homônimas, teriam o mesmo nome, elas compartilhariam esse nome igual. Dessa forma, haja vista o fato de que as coisas sensíveis se explicam em função de sua participação nas ideias, e inclusive dessas últimas recebem seus nomes, né? Tais coisas são ontologicamente inconstantes e instáveis. Isto é, abre aspas para uma parte do Phaedon novamente. As coisas sensíveis nunca se encontram no mesmo estado, nem em relação a si mesmas, nem em relação aos outros. Fecha aspas. Sob o ponto de vista ontológico, portanto, a teoria platônica das ideias, já no Phaedon, ela estabelece o contraste entre o devir, ou seja, o ser que é derivado e que está em constante movimento, que seria característica das coisas sensíveis, e a realidade, que por sua vez seria plena e imutável as ideias, no caso. Isso configuraria o que traria o terceiro princípio fundamental dentro dessa teoria, chamado de dualismo ontológico, ou seja, a afirmação de dois tipos de realidade que dialogam entre si, a saber, um absoluto e pleno em si mesmo, no caso as ideias, e outro que seria relativo e derivado dessas ideias, que seriam as coisas sensíveis, que a gente consegue observar no nosso dia a dia. Na sequência desse mesmo diálogo do Phaedon, Sócrates ele expõe como essas ideias são causas e explicam, pela participação, a presença de determinadas características nas coisas sensíveis. E aí eu trago outro trecho também do Phaedon. Abre aspas para as palavras de Sócrates. Para mim é evidente, quando, além do belo em si, existe outro belo, este é belo porque participa daquele apenas por isso e por nenhuma outra causa. Segue Sócrates. Quanto a mim, estou firmemente convencido
de um modo simples e natural, e talvez até ingênuo, que o que faz belo um objeto é a existência daquele belo em si, de qualquer modo que se faça a sua comunicação com este. Segue Sócrates. Afirmo apenas que tudo o que é belo em virtude do belo em si. Por isso digo convictamente a mim mesmo e aos demais que o que é belo por meio do belo. E da mesma forma, o grande é grande por meio da grandeza, o maior é maior pelo maior, o que é menor por meio da pequenez. Fecha aspas. Aqui, nesse trecho, Sócrates ele retoma as ideias e as apresenta como causas que explicam a presença de determinadas características nas coisas sensíveis, dando ênfase novamente a essa hipótese chamada de hipótese da participação. Ele se limita a dizer que as coisas sensíveis, ao expressarem características como a beleza, a bondade, a grandeza e a pequenez, e tudo mais do mesmo gênero, o fazem em virtude da sua participação nas respectivas ideias que possuem o mesmo nome. Ou seja, na ideia de beleza, o belo em si, na ideia de bondade, o bom em si, e assim por diante. Dessa exposição de Sócrates, no Fédon, sabemos que as coisas são denominadas segundo o nome de cada ideia que participam. Seria o chamado princípio da homonímia. Tal princípio estaria diretamente relacionado, por sua vez, à hipótese da participação, na medida que sabemos de quais ideias as coisas participam justamente pelo nome que ambas têm em comum, conforme o próprio trecho do diálogo Fédon. Abre aspas mais uma vez. A existência real de cada uma das ideias, e igualmente que os demais objetos que delas participam, delas também recebem as suas denominações. Fecha aspas. Assim, a gente pode identificar no Fédon 3 princípios teóricos dentro da base da construção da teoria das ideias, da teoria das formas, quais sejam a afirmação de 2 tipos de realidade que dialogam entre si, que seriam as ideias e coisas sensíveis, que é o chamado dualismo ontológico, a hipótese da participação entre coisas sensíveis e ideias, a qual explica a relação entre essas formas de realidade e estabelece as ideias como causas ontológicas das coisas sensíveis, e o princípio da homonímia, isto é, o fato de que as ideias e coisas delas participantes possuem o mesmo nome em comum. Além desses 3 pressupostos teóricos, a gente também pode antever nas entrelinhas do Fédon a estrutura fundamental do princípio chamado um sobre o múltiplo, ou seja, a afirmação de uma ideia una e universal que explicaria a presença de uma característica em uma multiplicidade de coisas particulares. Agora, especificamente na República, que é outro diálogo também que é objeto do estudo, a teoria das ideias aparece pela primeira vez no final do livro 5, onde Glauco interpela Sócrates sobre como é possível a realização de uma cidade justa. Após alguma hesitação, Sócrates expõe o que ele considera ser a única possibilidade de realização da cidade justa, a instituição do governo dos filósofos, obrigando Sócrates a dizer quem é o filósofo, bem como justificar por que ele deve ser governante da cidade ideal. É dentro desse contexto que a teoria das ideias aparece. De início, Sócrates define o filósofo simplesmente como aquele que está desejoso da sabedoria em sua totalidade, dedicando-se com prazer aos estudos e almejando provar todas as ciências. Glauco, já em tom irônico, ele pondera que todos os amadores de espetáculos, nesse caso, deveriam ser considerados filósofos, já que eles demonstram prazer em aprender. Sócrates rebate dizendo que, quanto a estes, não se tratam de filósofos verdadeiros, mas apenas aparências de filósofo, e que os filósofos verdadeiros seriam os amadores do espetáculo da verdade. Na explicitação do que seria esse espetáculo da verdade, eu trago um trecho aqui, em que Sócrates diz, abre aspas, e dir-se-á o mesmo do justo e do injusto, do bom e do mal, e de todas as ideias. Cada uma é uma, mas devido ao fato de aparecer em combinação com ações, corpos e umas com as outras, cada uma delas se manifesta em toda parte e aparenta ser múltipla. Fecha aspas. Essa passagem ela remonta de novo à hipótese da participação entre as ideias e as coisas sensíveis. No livro 5 da República, o objeto central do diálogo continua sendo essa definição de filósofo. Assim, na investigação da natureza filosófica, Sócrates aborda tanto características que o filósofo deve possuir, quanto do objeto por excelência de suas pesquisas, que são as ideias.
Então, nesse ponto, eu trago outro trecho que retrata isso, quando Sócrates fala, abre aspas, aquilo que se mantém sempre do mesmo modo, se fazendo referência às ideias, e aquilo que é múltiplo e variável, faz contraste às ideias que seriam as coisas sensíveis. Então, dessa forma, a gente pode deduzir que a característica importante das ideias seria o fato de serem unidades, em contraste com a multiplicidade sensível, consolidando novamente a estrutura do um sobre o múltiplo. Finalizando, a distinção, nesse sentido, né, a distinção das coisas, uma em relação às outras, e sua identificação como boas e belas, se dá pela linguagem, rememorando novamente a hipótese, o princípio da homonímia, que as coisas sensíveis, elas possuem o mesmo nome das ideias que elas representam. Então, em síntese, a teoria das ideias nos diálogos apresentados, já para finalizar, é marcada pela unidade e inteligibilidade das ideias, em contraste à multiplicidade e sensibilidade das coisas. Fica evidenciado, portanto, o princípio do um sobre o múltiplo, como estrutura fundamental e relacional sobre a qual se assenta a configuração dessa teoria, sendo esse um dos princípios teóricos basilares que perfazem a construção da teoria das formas, somando-se a ele, nessa construção, o dualismo ontológico, a homonímia e a hipótese da participação. Ressalte-se, por fim, para terminar, que não há qualquer ordem hierárquica entre esses quatro princípios teóricos na constituição da teoria platônica das formas. Ao contrário, eles operam todos ao mesmo tempo, estruturando e constituindo a própria teoria das ideias como um modelo teórico complexo que pretende explicar a realidade. Então, gente, seria isso. Desculpe se eu passei um pouco do tempo, mas... Não, um minuto só, Cleodo. Pronto. É um pedaço do que eu estou angariando aqui durante as minhas pesquisas para finalizar a dissertação. Nossa, espinhento o tema, não é simples, não. Parabéns pela sua pesquisa. Acredito que você esteja indo muito bem. E temos aqui já uma questão, antes de você terminar, já surgiu uma questão aqui do nosso convidado aqui, André. Boa tarde, Cleodo. Sua pesquisa poderia conduzir o conceito... uma questão, né? Sua pesquisa poderia conduzir o conceito de homonímia para o Crátilo ou fazer uma relação com este diálogo na discussão entre este e Hermógenes com relação aos universais, aos conceitos, ou ao fato de os mesmos estarem presentes ou não nas coisas? Oi, André. Boa tarde. Agradeço pela pergunta. Eu já vou adiantar que o Crátilo, especificamente, eu não me dediquei a estudá-lo. Meu objeto de pesquisa está mais focado na República, no Meno, no Fédon. Mas foi uma boa questão. Eu não tinha percebido que poderia haver essa relação do conceito da homonímia diretamente com esse diálogo. Foi até bom você ter tocado nesse ponto, que eu possa até recuperar esse diálogo para tentar fazer essa percepção direta, tentar fazer alguma relação que possa incrementar também com a minha pesquisa. Eu agradeço pela pergunta. Ok, então fica a dica aí do André. O craque. Vou anotar já. Obrigado aí, André. Agora o professor Aldo. Vou fazer uma questão, por favor. O áudio. Muito bom, parabéns, Cleodo. Agora a gente fica com uma vontade de saber mais, né, da matemática em Platão, sobretudo do pitagorismo, né? Eu acho que isso pode ser uma boa no doutorado, né? Porque pode ser. Essa coisa importante do pitagorismo, que influenciou tanto Platão, e que, no final, né, de acordo com alguns diálogos, o mundo vai ser literalmente matemático, né? As ideias matemáticas irão compor literalmente o mundo, né? Isso eu falando agora me fez lembrar a questão do problema dos algoritmos, que está muito em voga hoje em dia, o problema de reconhecimento, por exemplo, facial, está sendo através de algoritmos, e retrata a questão do racismo também, que ele reconhece basicamente pessoas negras como criminosas. Inclusive teve um caso recente, né, que foi de um menino que foi reconhecido por uma foto dele de há 10 anos atrás, salvo engano. Através de um algoritmo, ele foi quase condenado por isso. Isso mostra como a matematização do mundo também pode levar para injustiças, né? O Caetano Veloso, ele acabou de compor uma música com isso, com esse tema. Sim. Agora, falando essa questão dos algoritmos, das coisas, interessante. Pensei que era o pitagorismo. Não, Caetano Veloso, né? Falando aí sobre essa matematização aí. Interessante. Não,
É uma música interessante, então confirma isso mesmo, Cleudo. É isso aí. Continue, Aldo. É isso. Então, eu acho que é um tema a ser estendido, né? Essa questão do pitagorismo, porque vai ser muito importante também, até para o estoicismo depois, com o Posidônio, né? Como já falou o Eduardo Boechat. Então, eu acho que seria o complemento perfeito dessa investigação, né? Fazer uma investigação paralela sobre o pitagorismo, sobre o que vem a ser, o que não vem a ser. E a gente tem uma boa literatura nesse respeito, né? Tem o Gabriele Cornelli, que trabalhou sobre isso, tem um livro sobre isso, entre outros. Mas Vou parabéns. Vou anotar aqui, Ok. para essa ideia. Então, obrigado, Cleudo.